Galera, beleza? Como você está? Agora parou. Deu de dormir. Vamos focar. Vamos juntos porque a matéria continua, o conhecimento é nosso. Vamos nessa. Beleza? Galera do primeiro ano, módulo 2, cartografia. Nós vamos dividir aqui em 3 aulas, tá? Vamos começar com a história dos mapas, tal, entendermos um pouquinho das ferramentas, tipos de mapas, dos movimentos da Terra, enfim, e terminarmos lá com as coordenadas. Beleza? Vem comigo, vem. Vamos nessa cartografia, bora lá. É isso aí, galera, tá valendo. Vamos então com a sua apostila, módulo 2, apostila 1, cartografia. Bora lá, primeiro ano. E se você estivesse nessa situação? Pensa, há bem pouco tempo atrás tínhamos as ruas de Floripa, as ruas das maiores cidades do Brasil dessa maneira. Abarrotadas, gente de um lado, do outro, cada um com a sua história. Nós temos pessoas aqui bem focadas, sabendo onde elas estão indo, mas talvez temos pessoas que estão conhecendo a cidade nesse momento. Se você estivesse chegando, não sei se você passou por essa experiência já, de chegar numa cidade desconhecida, de viajar, ter esse privilégio, é tudo muito novo e você facilmente pode se sentir perdido, né? E aí você vai usar outros recursos, enfim, teu celular, Google Maps, enfim, Waze e outros. Mas essa situação, ela é uma situação que necessita de orientação. Cada um de nós tem essa capacidade, é inata, nós nascemos assim. Se eu falar para você, galera, o nosso encontro é no shopping tal. Você que conhece, você que já foi, você vai mentalizar, poxa, acionar é lá. Eu vou seguir, eu sei qual ônibus, ou eu sei, né, qual o trajeto, mesmo independente de aplicativo, você sabe ir, porque você tem essa capacidade de unir os pontos de referência. Um exemplo, se nós, enquanto turma, estivéssemos indo, poxa, vamos fazer uma viagem internacional, um intercâmbio, beleza, ou vamos fazer uma saída da geografia, vamos para um país lá do leste europeu. E aí saímos do hotel, fomos, seguimos, e o professor falando tal, história, outros professores juntos, e você maravilhado, chegamos nessa praça. E aí nessa praça nós estamos assistindo um concerto, e você começa a olhar a arquitetura, se entreter com isso, e a galera parte. O professor chamou, a galera parte, e você ficou, e ficou ali. Quando viu, cadê? Cadê o povo? Sumiu? Para onde foi? E agora? O que fazer? Você não sabe a língua local, a galera não fala a tua língua, ou o inglês. Como se comunicar? Tá sem celular, deixou, né? Ficou à noite lá no WhatsApp, pá, acabou a bateria. E aí? O que você vai fazer? Ei, orientação e estar ligado nos pontos de referência. Se você é bem esperto no sentido cartográfico, você saiu do seu hotel e observou os pontos de referência. Em tal esquina isso, tal esquina isso. É assim que nós juntamos a orientação com as referências. É questão de vida ou morte. Numa trilha, se você se perde, está subindo o Cambirela, está subindo a Pedra Branca, está indo aí com os desbravadores, com outro grupo, e agora, como fazer? Numa situação real, muitas pessoas passaram por isso, ou perdidos nas montanhas, ou no deserto, caiu o avião, é sobrevivente, como fazer para se localizar? Não importa se estiver fora até, né, do nosso planeta, como fazer para se localizar? E agora, está perdido? Não! Você tem o conhecimento que salva. O conhecimento da geografia está dominado, está tranquilo. Então vamos nessa com a cartografia para você. Lembra, quando falamos de cartografia, nós temos que estar sempre atentos ao conceito. Qual é a origem dessa palavra? Diz aí, com quem que surgiu a palavra cartografia? Tem uma ideia? Bora lá, vamos nessa. Ei, assim como muitas outras palavras que fazem parte do nosso cotidiano, a cartografia surge também com os gregos, lá na antiguidade. A galera que se dedicava a produzir conhecimento também deu nome a essa área do conhecimento. Charts, mapa, e graphem, escrita. Um mapa escrito. Não é simplesmente a cartografia é uma coleção de cartas, cartinhas da namorada, tal, essas coisas. Não. Cartografia. O mapa escrito. Mas como assim? Mapa?
o escrito o quê? Nós falamos aqui de uma representação, uma das definições, representação, comunicação e visualização dos dados espaciais. Espaciais, eu estou falando do espaço e do espaço geográfico. Lembra? Onde o ser humano atua, onde o ser humano está junto com a natureza ali transformando. O espaço geográfico. Como representar esse espaço geográfico? Tanto, né? Nós temos algumas outras definições. Uma outra definição também bastante comum. Cartografia é a arte, conjunto de arte e técnica para a representação da superfície terrestre. O teu olhar precisa estar treinado e entender que sim, a superfície terrestre pode ser representada ali com os elementos naturais, com os elementos construídos pela ação antrópica, ser representada da maneira física, da maneira política, em diversas partes, campos, layers que nós aí estamos vendo. Então, superfície terrestre, esse é o meu olhar, ok? É um olhar semelhante que eu estarei tendo na representação cartográfica. Essa história, você sabe, já vem desde a antiguidade e temos com isso não somente mapas. Nós vamos ver aqui os principais produtos da cartografia. Beleza? Quando apresentamos esse mapa, você chama o mapa mundi, mas teu vestibular vai chamar esse mapa do que mesmo? Planisfério. Veja, esse é um planisfério de um tema físico, representação dos biomas do planeta. Esse é um outro planisfério, mas esse tema é um tema demográfico. A população com menos de 15 anos lá em 2005. Ok? Vamos para uma... Isso, professor. Talvez no futuro você vá trabalhar bastante com isso. Eu estou falando de uma planta. Quem vai fazer arquitetura aí daqui a pouquinho? Upski, tá chamando você. Você vai fazer esse curso, vai utilizar, mesmo que você não vá fazer esse curso, você vai adquirir o seu imóvel no futuro, tem que manjar. Proporção, escala, tem tudo a ver. Não é diretamente um fruto hoje da cartografia, mas no passado estava relacionado e é um elemento de representação do espaço, sim. E isso aí é um mapa, mas muito minucioso, com muitos detalhes. Você te apresenta aquilo que nós chamamos de cartas topográficas. Se você for para a carreira militar, vai utilizar muito. O Brasil tem todo o seu espaço, todo o seu território mapeado em cartas topográficas, assim como a maior parte dos países do mundo, onde a carta topográfica ela traz algumas informações muito detalhadas, como já falamos. Aqui você consegue visualizar a altimetria através das curvas de níveis, essas curvas aí mais conotadas com algumas numerações significa o ponto de altitude. Consegue-se visualizar a hidrografia, visualizamos aqui também as coordenadas geográficas, latitude e longitude. E que produto é esse, professor? Isso aí é um mapinha que você fazia para indicar, gatinha, tal, lá em casa vai ser a festa de aniversário, meu amigo, vem lá em casa. Esse é um desenho feito por uma criança, para indicar ali o bairro, enfim. Isso é um croquis. Você pode elaborar, sim, mapas à mão, só que esse é um croquis profissional, um croquis elaborado por um arquiteto. Vamos seguir aqui. E lá no passado, a galera já se preocupava em representar, só que a disputa, a cartografia está ligada a isso. A disputa de poder, o que é meu, o que é seu, então esse é do meu lado, esse é do teu lado, e aí nós temos os mapas, inscrições rupestres já. Esse é um dos mapas mais antigos que se tem notícia. Encontrado é o mapa de Gassur, ok? Na região da Babilônia. Um tablet, na realidade um tablete de argila. Tá? E esse é o mapa da Bedolina, norte da Itália, também cadastro territorial, para demonstração dessa ocupação. Isso é um mapa, professor? Lá na região, né, com os nativos da Oceania, eles utilizavam para se representar como? Com galhos cruzados, um arquipélago. O cruzamento aí representava, então, a posição dos arquipélagos. Dá uma olhada, eu estou falando de 2 séculos antes de Cristo, quando viveu Erastótenes, um grego também, esse cara bonitão que você está vendo aí. E ele foi responsável de, já naquele período,
o conhecimento para se realizar um mapa do mundo conhecido naquele período. Olha a Índia, você consegue ver a parte norte da África, Líbia, o Mar Vermelho, onde temos Egito, a Península Arábica, a região da Grécia, da Itália. Isso era um mundo conhecido naquele período, cerca de 200 anos antes de Cristo. A partir de então, quando chegou a Idade Média, nós tivemos um certo retrocesso na cartografia. E esse era um mapa que representava o mundo até então. Orbitum Terrarium, do latim. Era um mundo conhecido e muito ligado às questões religiosas. Você percebe, Ásia, Europa, África, os 3 continentes até então representados, ligados à distribuição dos filhos de Noé, pós-dilúvio e ocupação deles. E chegamos a um mapa, este mapa, o primeiro mapa planisfério, o primeiro mapa mundi, assim considerado de fato, aí do início da Idade Moderna. Eu estou falando 1507. Um alemão, Martin Waldseemüller, não sei pronunciar corretamente, porém, ele nos trouxe, olha, você consegue ver o continente americano, sim, o africano praticamente em sua totalidade, falta, é claro, a Oceania, a Antártida e boa parte da América. Por quê? Como que esses caras faziam uns mapas como esse? Isso me surpreende, isso me deixa assim, poxa, olha o conhecimento. Não havia satélites, não haviam aviões, não haviam computadores, mas literalmente, sim, pessoas deram a sua vida para que esses mapas pudessem ser realizados. Eles traziam as informações para o cartógrafo depois de viagens e viagens e viagens, e esse cartógrafo então cuidava de representar. E veja, aí está. Um detalhe sobre Erastótenes, lá, o grego de 200 anos antes de Cristo, ele chegou a calcular a circunferência aproximada da Terra, chegando bem próximo, estou ali cerca de 40 mil quilômetros. A cartografia ela avança graças, eu tenho aqui uma também, eu tenho 2 representações, tá? A bússola. A bússola é uma invenção chinesa lá de cerca de 2000 anos atrás, onde essa ferramenta levou o domínio além-mar e novamente a cartografia aí para a ajuda do domínio territorial e os avanços das grandes potências. Hoje, a cartografia ela é feita com outros elementos e muito mais fácil e muito mais precisa. Nós vemos aí um drone, por exemplo. No passado nós tínhamos aviões fazendo aquilo que é chamado de aerofotogrametria. As fotos aéreas para gerar a fotointerpretação de uma superfície. É nesse esquema, através da foto, ok? Não é imagem, se realiza uma interpretação do uso e ocupação desse solo, gerando mapas como esses que você vê. Agora, quando falamos de imagem de satélite, o satélite ele vai ler o que é refletido novamente para a atmosfera e então ele vai gerar uma imagem. É assim que nós temos, por exemplo, a disposição no Google, é assim que se faz também a base da previsão do tempo e aí você vê a imagem, ilha de Santa Catarina e continente próximo. Você consegue observar nessa imagem, chega bem pertinho, o que é área urbana, o que é área de vegetação, quais são os corpos hídricos, consegue perceber onde que fica a Lagoa da Conceição, por exemplo, a Lagoa do Peri, as áreas de dunas, de praias, consegue perceber também a diferença de profundidade no oceano, na Baía Norte, Baía Sul, consegue perceber o avanço da urbanização na parte do continente? Enfim. E assim, as imagens de satélites elas podem ser trabalhadas naquilo que nós chamamos de softwares de geoprocessamento. Tá? Aí, alguns exemplos para rapidamente chegar-se a resultados como um mapa desse lá no passado, que levava uma vida para se ter. Hoje, rapidamente, com essas informações de todas as bases cartográficas e o avanço da informática, nós chegamos a mapas como esse. E é uma maravilha, vá se ligando, nós provavelmente vamos ter um trabalho nesse sentido, utilizando uma das ferramentas que está aí na sua mão, o Google Maps. Ok? Beleza? É isso, galera, nessa nossa aula de introdução à cartografia. Valeu, faça a leitura da apostila
e vá acompanhando as aulas aí do professor. Valeu, galera, um abraço, fique bem e vamos nessa. Tchau, tchau.